Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, que tem vigência de 2025 até 2028, ele é bem amplo e ele foi batizado como alimento no prato. Então a gente vai ver a referência dele como alimento no prato, que significa Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Que o desafio é garantir o acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis. O plano foi aprovado pela CAISAN, né, que a gente sabe que é quem é responsável pelos planos, tanto no nível federal como estadual e municipal, para vigorar nesse período que eu falei, de 25 a 28, como parte da política brasileira de segurança alimentar. Ele foi lançado no último dia 16 de outubro, que foi o Dia Mundial da Alimentação, que é o Dia Mundial da Alimentação. As metas do plano é criar um sistema de abastecimento alimentar que assegure o acesso justo e sustentável, né, a alimentos saudáveis, regular os preços de cesta básica, levando em conta a formação de estoques públicos e disparidades regionais, expandir acesso ao crédito e assistência técnica para incentivar a produção sustentável, e estabelecer mecanismos de abastecimento para entender populações vulneráveis em situações de emergências climáticas. Essas são as metas que eles traçaram para destrinchar nas ações. O sumário da apresentação está igual ao plano, tá? Eu tentei ser fiel à estrutura deles para que a gente compreenda como é que eles estão sendo apresentados. Então, o primeiro item é o contexto. O contexto significa o diagnóstico de abastecimento no Brasil. É bem extenso essa coisa. Aqui não está extenso, aqui está o mais atual, assim, só para ter uma ideia, porque tem muito conteúdo histórico e contemporâneo, né? É bem importante para guiar a confecção do plano. Foi bem importante esse diagnóstico. Ele está dividido em eixos estratégicos, que aí define os objetivos, as ações e os responsáveis por cada eixo. Depois dos eixos, que são 6, tem 28 iniciativas dentro desses eixos, né? Que aí eu tento dar uma pincelada nos objetivos, responsáveis, as parcerias que são, né, os pontos para a implementação do plano. E por último, a governança, monitoramento e avaliação. São iniciativas que mobilizam diversos ministérios, autarquias, internas e externas ao comitê gestor. Por quê? Porque esse plano ele tem um comitê gestor, né? Então, assim, eles vão avaliar a cada 2 anos e vão reencaminhar para a CAISAN a avaliação do plano, vão monitorar. Tem muita coisa interessante nova dentro dessa nova ação de SAM que está sendo retomada, né? E aí a gente começa com o contexto, que é o diagnóstico. Esse é um capítulo que apresenta os dados de concentração. Eu trouxe aqui o que eu achei que era relevante para nós entendermos, mas é muito mais amplo. Esse capítulo apresenta dados de concentração de varejo alimentar em grandes redes e a importância de equipamentos públicos como centrais de abastecimento. Os dados demonstram uma alta concentração de varejo alimentar em poucas empresas, em grandes empresas de rede, com as 10 maiores empresas respondendo por mais da metade do faturamento do setor. É um escárnio isso aqui. Isso aqui é o ranking da Associação Brasileira de Supermercados de 2024, ou seja, é de ontem. 602,7 bilhões em vendas em 2003. 1.251 empresas do ramo varejista de alimentos somaram mais de 600, ou seja, o faturamento geral são 602 bilhões. A gente nem sabe contar esse número. E apenas 10 empresas dessas 1.251, elas concentram, elas faturam a metade desses bilhões, 313. Então a gente tem aí 10 empresas que levam praticamente a metade do que a gente produz de riqueza monetária nesse país.
As 100 maiores empresas, gente, que dessas 1.251, a gente está falando de quantas? A gente está falando nem de 10% dela. Fatura cerca de 85% do total comercializado, ou seja, 517 bilhões. O que a gente está falando aqui, né, em termos de alimentos? A gente está falando de 78% do faturamento do setor está vinculado à venda de diferentes tipos de alimentos. Tá, variedade e tal, porém, frutas, legumes e verduras participam apenas com 8% desse total. Ainda, esse capítulo é todo sobre o contexto, né, sobre o diagnóstico. Os dados demonstram a tendência de... Isso aqui é coisa que a gente já sabe, né? Demonstram que a tendência de redução da produção de alimentos básicos, aumentando a concentração fundiária, expansão das commodities agrícolas e impactos ambientais significativos associados ao sistema alimentar brasileiro. Em termos de agricultura, a gente vê a redução de produtos de alimentos básicos, e aí a gente está falando aqui, nos últimos 50 anos, houve uma grande transformação da paisagem agrária no Brasil. Por exemplo, o arroz perdeu metade da área de produção nacional. E ele está aqui vigorando com 1,6 milhão de hectares. O feijão reduziu quase 30% da área total e é plantado em 1 milhão de hectares. E a gente está falando aí da nossa comida básica, né? Do arroz e do feijão. Ele está diminuindo a presença no prato do brasileiro, porque a gente tem esse contexto aqui, né? De que comida de verdade está perdendo a importância e o acesso do povo brasileiro. E isso é resultado da concentração fundiária, né? Por exemplo, a gente vai falar agora de agricultura familiar, que apenas 23% do total dos estabelecimentos rurais no Brasil pertence à agricultura familiar, né? E apesar de ser essa pequena área, ela é responsável por 60% do valor bruto de produção de hortícolas. Isso significa que, bravamente, a agricultura familiar coloca 48% da área colhida de feijão, 17% da área de milho e 16% da área de arroz. Então, o que é patente no Brasil é o avanço de commodities agrícolas, né? A gente está falando que aí nos últimos 50 anos, né, principalmente a partir dos anos 2000, a expansão da monocultura de plantation é um absurdo. Olha, a soja, no segundo dados do Conab de 2024, a soja expandiu 230%. A soja está ocupando 32 milhões de hectares no país, sendo que o feijão está ocupando 1 milhão de hectares. Os impactos ambientais, né, são muito claros, né? Os sistemas alimentares no Brasil respondem por 73,7% das emissões brutas totais de gases de efeito estufa. 53,3% dessas emissões decorrentes de mudança de uso de terra, ou seja, conversão de biomas com desmatamento para o uso de produção agrícola e pecuária. Agora a gente entra no capítulo dos eixos, das propostas. Esse capítulo anterior foi o diagnóstico, que tem muito mais coisa, tá, gente? Isso aqui foi uma pincelada que eu peguei e falei, vou levar esses dados, mas assim, foi arbitrário, porque não dá para fazer tudo. E depois a gente lê e conhece tudo. Os objetivos do alimento no prato tem como o objetivo principal é estruturar um sistema eficiente e sustentável de abastecimento de alimentos no país, com foco nas populações mais vulneráveis, no fortalecimento da agricultura familiar e na produção de alimentos saudáveis. Esse plano ele tem 6 eixos estratégicos e ele criou 28 iniciativas para serem desenvolvidas dentro desses eixos. Os 6 eixos são: o primeiro, distribuição e comercialização de alimentos saudáveis; o segundo, promoção de preço justo e acessível dos alimentos; o terceiro, produção de alimentos saudáveis em sistemas sustentáveis; quarto, ambientes alimentares e acesso à alimentação adequada e saudável; quinto,
que eu acho muito importante: informação, inteligência estratégica e comunicação sobre o abastecimento alimentar. E o sexto, acesso à terra, território e água. Eu vou trazer uma definição de cada um desses eixos. Eu não, né? O que eu peguei no plano. Para que a gente entenda, mas tem muito mais coisas, tá? Este eixo vai criar e apoiar estruturas para facilitar o acesso a alimentos de qualidade. Iniciativas como sacolões populares, cantinas comunitárias e feiras agroecológicas são centrais para este objetivo. A meta é apoiar até 100 sacolões populares e 80 feiras agroecológicas até 2028, garantindo que a população, especialmente em áreas periféricas e vulneráveis, tenha acesso a alimentos frescos. Isso aqui é uma oportunidade. 2. Promoção de preço justo e acessível dos alimentos. O eixo dedica-se a estabilizar o mercado de alimentos essenciais, como arroz e milho, criando estoques públicos, aprimorando programas de garantia de preços. O objetivo é mitigar a volatilidade dos preços e formar um estoque público de 1,7 milhão de toneladas até 2028. A ação vai assegurar que em momentos de crise, como desastres climáticos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que o arroz tentou subir, porque não tem estoque público, a população não sofra com altas de preço e crise de cesta básica. O terceiro, incentivar a produção sustentável de alimentos é o foco do terceiro eixo. A promoção de sistemas agroflorestais e o fortalecimento das redes de sementes crioulas estão entre as ações planejadas. O plano tem como meta ampliar a área cultivada de arroz e mandioca, por exemplo, para 69 mil hectares até 2028, além de garantir assistência técnica a 60 mil famílias. Oportunidade aí, ó. Quarto, ambientes alimentares e acesso à alimentação adequada e saudável. O eixo busca criar fluxos de abastecimento capazes de atender populações vulneráveis e responder a emergências climáticas. O programa Alimenta Cidades e o fortalecimento dos bancos de alimentos são iniciativas que vão ampliar a oferta de alimentos saudáveis em áreas urbanas, especialmente em desertos alimentares. A meta é aumentar em 10% a quantidade de alimentos distribuídos por bancos de alimentos até 2028. Quinto, informação, inteligência, estratégia e comunicação sobre abastecimento alimentar. Esse eixo é voltado para a criação de sistema de informação estratégica que oriente as políticas públicas relacionadas ao abastecimento alimentar. Isso que você estava falando, do PNAE e do PA, isso está dentro desse eixo. Porque quando um não receber, o outro vai receber. Porque vai estar dentro... Não, os dois vão receber, só que... Não, não aí vamos falar assim, ó, o que as pessoas não entendem é o seguinte: dentro da agricultura, a gente tem a questão do fator climático, né? Então vamos falar que você está com uma plantinha ali que ela não está respondendo, porque o fator climático não está favorável para ela. Sim. Aí mudou o clima, a planta vai, pum, de um dia para o outro. Não de um dia para o outro, mas de uma semana para outra. Isso daí geralmente acontece com folhosas. E isso daí não tem estoque. Você não fala, não, semana que vem entrego. Você pega uma rúcula pronta e deixa para outra semana. Você vai entregar um buquê de flor. Exato. Você não vai entregar uma rúcula. Então, é para esse tipo de coisa que a gente procura o que eu estou tentando. É esse tipo de... Então, aqui está falando da cesta básica. Isso tá para ser montado. Isso não existe ainda, tá? O observatório de, isso aqui é muito importante porque o observatório de preços será criado, olha só, criado para monitorar e analisar a variação dos preços dos alimentos que compõem a cesta básica. Isso é precioso porque é sobre ter um lugar que a gente vai poder olhar. E o último eixo foca no acesso à terra e recursos hídricos para comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e agricultores familiares. O fortalecimento do Programa Nacional de Reforma Agrária e a expansão do Programa Cisternas são as ações centrais desse eixo. O plano prevê a inclusão de até 90 mil famílias no Programa de Reforma Agrária até 2026, além da construção de 20 mil cisternas até 2028. O terceiro capítulo são as iniciativas. Essa que eu acho que a gente vai ter que estudar bastante, né? Porque são 28, em cada eixo tem... tem eixo que tem 2, tem eixo que tem 8, tem eixo que tem 3, sabe?
Bom, o primeiro eixo, distribuição e comercialização de alimentos, a iniciativa 1, o programa abastece e alimenta territórios. O 2, modernização e requalificação dos mercados atacadistas de alimentos, FEASAs, que estão querendo privatizar. Requalificação e fortalecimento dos mercados municipais. Promoção da inovação na comercialização de agricultura familiar, de alimentos da agricultura familiar e fortalecimento do PAA. Esse eixo 2 tem só duas iniciativas: retomada e reconfiguração da formação dos estoques públicos de alimentos básicos e aprimoramento e ampliação do programa garantidor de preços mínimos e da PGMBio. Eu não lembro o que é PGMBio, mas vai estar aqui, todo mundo vai entender. Eu não lembro mesmo. No eixo 3, acho que são 8, se eu não me engano, ou 9 iniciativas. Programa Nacional Arroz da Gente, que é, reorientação do crédito rural, fortalecimento da assistência técnica e extensão rural, fomento à produção de sementes crioulas e outros materiais propagativos, valorização e fomento de alimentos da biodiversidade, fortalecimento do programa de quintais produtivos, adequação e promoção de normas sanitárias e processo de certificação da agricultura familiar, estruturação de cadeias produtivas prioritárias da agricultura familiar, fortalecimento e ampliação dos sistemas de rede territoriais de abastecimento alimentar sustentáveis e saudáveis. Vocês estão vendo que a cada iniciativa a gente pode pensar em várias coisas, né? Falar, é legal isso aí, saber disso. Fortalecimento das estratégias de abastecimento alimentar em contexto de emergência climática, fomento e implementação da estratégia Alimenta Cidades, fortalecimento das redes de banco de alimentos, fortalecimento dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional, como o nosso, fortalecimento do PNAE e da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. Estão querendo privatizar o PNAE. Criação do Observatório de Preços de Alimentos da Cesta Básica. Análise geoespacial das dinâmicas de abastecimento alimentar. Eu estou muito feliz com essa iniciativa. Programa Florestas e Comunidades Amazônia Viva. E estruturação do sistema de informação e abastecimento alimentar. Eu acho que esse é o principal. De todos. Para mim é isso, saber o que está acontecendo. Fortalecimento do Programa Nacional de Reforma Agrária e ampliação da produção de alimentos, porque a ideia é incluir famílias na reforma agrária e ter mais terra para plantar. Expansão do Programa Nacional de Crédito Fundiário e, a última, fortalecimento do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuvas e outras tecnologias sociais de acesso à água. Por último, governança, monitoramento e avaliação. Isso mobiliza iniciativa de diversos ministérios e autarquias internas e externas do comitê gestor. A governança, implementação, monitoramento e avaliação do plano sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e com participação dos demais órgãos que compõem o comitê gestor do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar do Brasil. O plano tem duração de 4 anos, quando deverá ser revisado e submetido novamente à aprovação da CAISAN. A CAISAN coordena a implementação do plano em colaboração com diversos órgãos federais, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a CONAB, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, e o Ministério da Educação, MEC, e o INCRA. As responsabilidades de implementação. Gente, esses são os principais, porque eles têm, isso aqui, são todas as iniciativas, seus eixos e seus responsáveis. Isso é um print do plano, vocês vão lá ver.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o CONAB vão ampliar a participação da agricultura familiar em mercados atacadistas e formar estoques públicos de alimentos de cesta básica. Então, são o principal responsável por essas iniciativas que envolvem esses objetivos. O MDA, a Anvisa e o MAPA, para quem não sabe, o MAPA é o Ministério Agrário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Revisar normas sanitárias para facilitar a produção de agricultura familiar. E o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, implementar a estratégia Alimenta Cidades, que essa eu estou bem interessada em conhecer, fortalecer redes de bancos de alimentos e programas de acesso à água, como programas de cisterna. E o MEC, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, fortalecer o programa, o PNAE, que a gente conhece, nosso amigo, assegurando a alimentação saudável nas escolas. Isso aqui, como eu falei, são as iniciativas por eixo estratégico e respectivo principal responsável. Porque no detalhamento, vocês vão ver que tem o principal responsável, mas tem os parceiros, né? E isso vai ser muito... Então, quando a gente for focar numa iniciativa, a gente sabe para onde se dirigir, a gente sabe onde vai conquistar não só informação, mas parceria para a implementação.